Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje comecei diferente, hein? Peguei todo mundo de surpresa. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Solamento Podcast. Muito bem-vindo, obrigado aí por nos ouvir, né? E eu gostaria já de cara agora de apresentar a nossa mesa. Hoje nós não temos convidados. Musiquinha triste no fundo. Mas estamos todos felizes, empolgados. Eu tava com saudade de gravar. Empolgante. E já que já deram ar da graça com suas vozes, por favor, se apresentem aí. Lucas, se apresentem não, desculpa, perdão. Deem boas-vindas Suas aos credenciais, ouvintes. né? Credenciais. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Lucas Castilhos, salve galera. Fala pessoal, Christian aqui. Espero que possamos fazer um episódio que abençoe a vida de vocês hoje. Amém. Legal, então hoje o nosso assunto ele é um assunto polêmico, mais um, né? Só assunto fácil. E um assunto que tem muito a ser dito, um assunto complexo também. Não vamos esgotá-lo, né? Como nos outros assuntos também não foi possível esgotar, mas a gente espera poder contribuir de alguma forma, ver o que a Bíblia fala sobre o assunto, que é um assunto dos desigrejados, né? Um assunto triste, um assunto que, na minha opinião, né, já dando opinião assim de cara, é um assunto que é triste, sim, que ele é pesado, inclusive, né, porque a gente tende a colocar tudo no mesmo saco, né? Sim. Desigrejados, tudo na mesma sacola. Mas a gente sabe que não é só isso. Existem muitas nuances desse assunto, muitas questões. Mas eu acho que a gente precisa primeiro definir o que é um desigrejado, porque a gente às vezes ouve falar aqui e ali, nas conversas, né? Às vezes em outros podcasts, em vídeos no YouTube, em pregações na igreja mesmo, mas às vezes tem dificuldade de entender o que é, ou aquilo que se entende, o que nós entendemos como desigrejados, né? Porque tem que ter esse cuidado de falar sobre aquilo que nós entendemos como sendo desigrejados e deixar claro isso, para não ter nenhuma confusão, né? Então, por favor, vamos tentar fazer uma definição aí sobre os desigrejados. O que é um desigrejado? Eu acho que vale a pena a gente ressaltar, né, que usaremos materiais aqui, né, então nem tudo vem da nossa mente, na verdade nada vem da nossa mente, aquilo que não vem de pesquisas vem do nosso conhecimento da palavra de Deus ou da leitura disso, então tentaremos contribuir com esse assunto. E Desigrejados, a gente leu um livro sobre isso, nesse meio tempo aí do último episódio, e acho que uma definição interessante é os cristãos nominais, ou o que tem crescido ultimamente, os evangélicos que não vivem o evangelho conforme deveriam. Não praticantes. Evangélicos não praticantes. E, enfim, né, a gente, no livro que lemos, a gente percebeu, então, diversos motivos para isso, como o Francisco falou. Alguns bem tristes, bem chocantes, alguns relatos que fazem o coração sangrar, mas ao mesmo tempo, por vezes, parece que o maior culpado e responsável é o pecado, né? Com certeza. Como todos os problemas que tratamos anteriormente, e nosso orgulho, ou enfim, né, os problemas pessoais e a nossa forma de enxergar, às vezes, de não olhar para Cristo e olhar para as pessoas é algo que parece machucar bastante e fazer com que as pessoas se afastem, né? Porque pessoas realmente são falhas, mas eu acho que numa definição que a gente poderia criar, talvez seria esses evangélicos não praticantes, ou as pessoas que não vivem em comunidade, mas dizem acreditar num Deus trino, que se relaciona e que criou as pessoas com essa necessidade de relações. Então, algo bem distinto daquilo que Deus planejou para ser. Acho que um ponto também bem interessante de ser colocado é que é um tema extremamente atual, presente
na vida da igreja hoje, no nosso contexto, mas desde os primeiros séculos ele sempre foi algo presente na história da igreja, né? Vários movimentos anti-igreja, acho que podemos botar assim, né? Esse movimento dos desigrejados sempre esteve presente e sempre foi um problema a ser, vamos botar entre aspas, combatido, né? Mas aquilo que o Cris disse é a pura verdade. Eu acho que a gente tem, a gente conversando aqui no off, né, e no livro mesmo, ele fala 2 tipos de desigrejados, né, pessoal? Que seriam os machucados, os feridos, os com problemas pessoais, né, problemas com pessoas dentro da igreja, e aqueles que combatem a instituição igreja em si, né? Aqueles que combatem, de repente, podemos chamar de modus operandi da igreja, né? A instituição. E eu acho que, no contexto de hoje, o que eu consigo perceber e avaliar, assim, é que o grande número de desigrejados que tem surgido são por tendências de pessoas com problemas com pessoas dentro da igreja, relacionais, né? E aí se afastam de Cristo, se afastam da igreja devido a esses problemas. Acho que são coisas que a gente vai podendo conversar e abordando conforme vai desenrolando o podcast, mas acho que são isso, né? Os igrejados são aqueles que se afastam da igreja por um ou outro motivo, né? E continuam tendo essa fé em Cristo, a fé, né, nesse Deus trino, como o Cris disse, mas não congregam, né? Não participam de uma igreja. Eu acho que os 2 grandes campos, vamos dizer assim, 2 áreas dos desigrejados são essas, né? Essas pessoas, então, que ainda dizem amar a Deus, né? Até talvez estudam a Bíblia, oram em casa, mas tem um grande problema em participar, né, de uma comunidade. E, por outro lado, esses que sistematicamente atacam a igreja como instituição, né? E a grande afirmação é que a igreja hoje, porque tem um CNPJ, porque tem uma conta bancária, virou empresa e não pode ser assim, né? Então tem esses 2 lados. Mas há também, na minha visão, um terceiro tipo aí, que são aquelas pessoas que vão, os visitantes de igrejas, né? Que estavam numa igreja, por algum motivo saiu dessa igreja, foi para uma outra, por outro motivo foi para outra, por outro motivo foi para outra. E, na minha humilde opinião, também se enquadra nessa questão do desigrejado. Por quê? Porque não criam raízes, né? Não cria raiz, não faz parte de um corpo onde pode, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância de fazer parte do corpo, mas não faz parte de um corpo onde é ensinado, incentivado ao amor e às boas obras, onde pode ser crescer espiritualmente, onde vai poder ajudar outras pessoas a crescerem, discipular, ser discipulado, tudo isso que envolve, né, a vida de comunidade, né? Então, eu acho que também tem esse terceiro tipo aí que talvez, para muitos pode não ser um desigrejado, né? Aí é uma outra discussão, talvez. Mas, na minha opinião, porque acaba que não cria esse vínculo com o corpo, né? Está sempre mudando, né, de lugar, enfim. Então, eu achei interessante o que o Lucas falou, porque essa ideia ela não é nova, né? Não. Não é nova. Ela é moderna no sentido de que hoje está muito mais divulgada, mas o autor de Hebreus, lá no capítulo 10, ele vai falar, não deixe de se reunir como igreja, né? Então já havia esse... Já havia combatido, né? Já havia, conforme o costume de alguns, inclusive, o texto, né? E então já é uma coisa... E por que isso já acontecia desde lá? Porque é uma questão do nosso coração, né? Como o Christian falou no início. A questão do pecado no nosso coração, né? De que realmente a gente, quando começa a dar vazão para isso, a gente começa a ter esse tipo de atitude. Então não é um assunto novo, porém hoje talvez ele está mais visível, né? Assim. Eu acho que até pela questão das mídias, a forma como a informação se propaga, né? Se a gente for pegar nos primeiros séculos, para uma informação chegar de um lugar ao outro, demorava muito tempo, né? Hoje, com um simples clique no computador, no celular, tu vai difundindo ideias, né? Então, eu vejo dessa forma. Esse termo desigrejados, né, o combate à instituição da igreja, ele é presente em cada parte da história,
conforme conseguisse difundir a ideia, né? Então, mas cabe a nós que estamos presentes nesse espaço de tempo da história combater, né, esse movimento e afirmar, né, aquilo que a Bíblia diz sobre igreja, sobre comunidade, enfim. O legal de enxergar tudo isso é que, apesar de a gente ouvir falar bastante disso ultimamente, ou de ter amigos desigrejados, ou talvez nos últimos 10, 15 anos perceber pessoas que saem da igreja para montar um grupo orgânico, ou algo do gênero, algo sem tanta diretriz organizacional, ou sem costumes litúrgicos, ou enfim, é que a gente percebe que isso talvez seja uma roupagem nova, né? A gente percebe diversos movimentos assim na história da igreja, mas hoje a gente tem uma roupagem um pouco diferente de talvez taxar o cristão como alguém que não conhece muito da cultura nacional brasileira e não lê Machado de Assis e Paulo Coelho. Cara, foi longe agora. Mas a ideia de serem de quem crê na Bíblia e vive como comunidade ser pessoas sem cultura, né? Eu acho que isso fica bem forte e o desigrejado às vezes tratar de que é uma pessoa que é mais culta, enfim, e isso não é verdade, né? Isso não é verdade. E essa questão dos abusados pela igreja, pela liderança, os machucados e feridos, esses sim, eu acho que são atemporais na questão de que fizeram parte de todos os períodos, né? Sempre tivemos cristãos que deixaram de congregar por serem abusados ou psicologicamente ou fisicamente, espiritualmente, por causa de lideranças opressoras ou que estavam apenas interessadas em ganhos financeiros ou naquilo que a pessoa podia dedicar à igreja, né? E isso é um alerta, né, a nós como igreja, porque, de fato, existem erros, existem falhas, né? A liderança da igreja, e isso é claro, apesar de Deus ter colocado a liderança da igreja ali, ela não é perfeita. Ocorrerão falhas no processo, ocorrerão erros, né? Inclusive a gente que trabalha com pessoas, ou o Chesco que é pastor hoje em tempo integral, o Lucas que é líder de célula aqui na igreja, eu que já fui líder, enfim, hoje trabalho com o Ministério Jovem aqui na Aliança, a gente, olhando para a nossa história de ministério e de serviço na igreja, consegue identificar momentos em que a gente errou e falhou também. Claro, momentos em que a gente não era maduro o suficiente para lidar com uma questão que foi nos posta e a gente tentou fazer o nosso melhor. Não, fala por ti, né? A gente tentou, com certeza, fazer o nosso melhor, biblicamente, nos aconselhando e tudo, e às vezes saem pessoas feridas do processo como um todo, né? Então, lógico que a gente está falando de um, pelo menos de nós aqui, né, nos conhecendo e congregando juntos, de pessoas que tentam acertar, erram tentando acertar. Sim. A gente conhece relatos, né, e até no próprio livro tem alguns relatos de pessoas que erram querendo errar, ou que são falsos mestres, enfim. Eu acho interessante que a gente pode fazer um link desse episódio com lá o nosso primeiro, né? Que é a vida em comunidade. Uma coisa que o Cris falou, e que é bem interessante a gente trazer, é que são pessoas que participam de igrejas, né? E são pessoas falhas, pecadoras, né? E que vão cometer erros, né? Isso tem que ficar bem claro. Ninguém aqui dentro da igreja, da aliança ou do lugar que seja é perfeito. Se você encontrar a igreja perfeita, não entre, né? Você vai estragar essa igreja, né? A gente já falou isso lá no primeiro episódio. Mas eu acho interessante a gente abordar uma questão assim desses desigrejados que foram feridos em comunidades, enfim, e talvez até aqui dentro a gente pode falar, né? Claro, existem igrejas que as pessoas foram abusadas financeiramente, abusadas psicologicamente, enfim, mas eu queria trazer, talvez,
para essas pessoas refletirem, e para nós também, o porquê você entrou numa igreja, até no relato do livro onde a gente leu, do Desigrejados, do autor, deixa eu só pegar o nome dele aqui, o Idauro Campos. Tava todo mundo ansioso para saber qual o livro, a gente falando do livro aqui. O livro do Idauro Campos é muito bom, ele é bastante denso, né? Ele traz muita informação, mas informações bem interessantes. E ele traz vários exemplos do nosso contexto atual de igrejas neopentecostais, onde trazem muita questão financeira, né? E eu lendo esses relatos e vendo o quanto essas pessoas foram abusadas, o quanto elas foram, podemos dizer assim, até roubadas, né? Mas depois refletindo, eu fiquei pensando, essas pessoas elas entraram na igreja, pelos próprios relatos delas, com promessas de ganhos financeiros abundantes. Vem aqui, faz planta uma semente, Deus vai te dar 10, 100, 1000 vezes mais. E eu fiquei pensando o quanto o nosso coração ele é pecaminoso e ganancioso, porque a pessoa ela não entrou lá porque ela queria uma transformação de vida através de Cristo. Ela queria uma transformação financeira através de Cristo, né? Em alguns dos relatos que o Idauro trouxe aqui, e talvez possa dizer até por alguns relatos que na minha vida pregressa, antes da aliança bíblica aqui, de outras igrejas, eu já vivenciei. Então, de novo, a base de qualquer problema é o nosso pecado, é o nosso orgulho, é a nossa ganância, enfim, é o pecado como forma geral. E também, essas pessoas que combatem a igreja como instituição, elas tiveram com certeza algum problema com pessoas dentro da comunidade onde ela se relacionava e não tiveram a maturidade suficiente de vir e conversar com a liderança e tentar resolver o problema. De repente tentaram. E aí, com o coração duro, talvez, da liderança ou deles, enfim, houve esse atrito e esse afastamento da igreja, né? Mas, de novo, a base de qualquer problema nosso hoje é o nosso pecado. Né? Sim. Sim. Com certeza, a gente não tem como fugir disso, né? Não tem como fugir disso. É claro que a igreja institucionalizada demais, ela é um problema. Com certeza. Né? Engessada demais. Não é isso. A igreja não é isso, né? Então, a gente falou bastante sobre isso no primeiro episódio, como tu, né, citou. Então, assim, a gente tem esse problema de algumas igrejas que são instituições bancárias, inclusive, né? Tratam Deus, Jesus, como um banqueiro, né? Banqueiro, exatamente. Quase uma pirâmide financeira. Isso. E algumas pessoas é na maldade, inclusive, né? Outras pessoas, outras igrejas, numa tentativa de acerto, às vezes acabam criando tanta coisa que também engessa, né? Institucionaliza demais a igreja. Mas o Christian falou sobre a igreja orgânica, né? A igreja sem regras, vamos dizer assim, sem nada. Também não existe, também está errado. Não. Porque a igreja é um organismo, é vivo, mas ele precisa do mínimo de organização para existir, para funcionar. Né? Não dá para ser assim uma coisa ao léu. Né? E da onde que eu estou tirando isso? Quando a gente olha para o próprio ministério do Senhor Jesus. Jesus ensinou sobre a questão de ensinar, Jesus ensinou sobre a questão do batismo, Jesus ensinou sobre a questão do discipulado, Jesus ensinou sobre a questão da ceia. Isso são organizações. Como que tu vai fazer isso quando der na telha, sem organização mínima nenhuma? Tu precisa organizar. Tu tem uma igreja orgânica, vamos dizer assim, com, sei lá, 50 pessoas, tu vai ter que organizar de alguma forma para ter uma ceia. Ou senão cada um vai tomar uma ceia a cada dia da semana. E aí não é mais ceia, né? É outra coisa. Então tu vai ter que ter. Qual dia vai ser o encontro? Né? Qual horário vai ser? Qual vai ser a liturgia? Por mínimo que tu tenha que ter uma organização, não adianta, né? Então, é uma utopia pensar, e é antibíblico, inclusive, pensar numa igreja que não tem regras. Qualquer lugar exige um nível de regramento, de balizamento de coisas. A tua casa, o teu trabalho, a igreja não é diferente. Não é diferente. Então, assim, a gente pode olhar para o ministério de Jesus, a forma como a igreja primitiva começou, haviam
regras, havia E que também não era perfeita a igreja primitiva. Não era né? perfeita. Que é a utopia, muitas vezes, que o pessoal traz sim, da igreja orgânica, de voltar à igreja primitiva. Isso. Eu acho que o pessoal tem que dar uma lida de novo ali em Atos e ver os problemas que a igreja tinha, né? As cartas que Paulo escreveu foi para a igreja primitiva. Para a né? igreja primitiva, né? Igreja cheia de idolatria, de Sim, imoralidade, muitas coisas, como né? nós hoje. Como nós. Então, acho que o pessoal, eles têm ideias utópicas, às vezes, né? Podemos usar esse termo? Pode. Podemos usar esse termo. Pode. Né? De que a igreja primitiva lá Sim, era perfeita. era perfeita e não. São formadas de pessoas pecadoras. Né? Então a gente vai precisar do mínimo de estrutura para ter um ensino bíblico, para se aprender, para crescer espiritualmente, né? Então tá errado pensar desse jeito, né? Sendo bem franco, tá errado. A igreja, ela precisa de organização, ela precisa ser institucional nesse sentido, não no sentido de ganhar dinheiro, né? Que aí, infelizmente, também o nosso pecado humano, ele vai para esse lado também, que a gente conhece muito bem por aí hoje, principalmente na forma como a internet popularizou esse tipo de coisa. Antigamente tinha que assistir a TV, botar o copo de água em cima, né? Aquela coisa toda. Tu já tomou o copo de água aquele? Não pode, eu acho. Não pode. Se tomar, vai ser, sei lá o que acontece. 7 facadas, velho. E claro que quando a gente grava, a gente expõe esses episódios em redes sociais, enfim, a gente nunca sabe em quem a gente vai chegar. Então, querido ouvinte, se você é um desses que já foi abusado psicologicamente, financeiramente, espiritualmente pela igreja, nós sentimos muito por isso. Muito mesmo. Muito mesmo. E a você que tem sentido ou visto qualquer sinal disso, fique alerta, porque há um modus operandi de às vezes manchar o nome da igreja e o nome de Cristo Jesus, feito sistematicamente por falsos mestres ou por pessoas que não vivem o evangelho também. E a ideia, então, de congregar, eu acho legal, a gente falou um pouquinho sobre igreja no primeiro episódio, mas é bom a gente relembrar que tudo isso ele está baseado biblicamente na ideia do nosso Senhor e de Deus na criação, em criar um representante visível de um Deus invisível. Alguém à sua imagem e semelhança, que assim como Deus é relacionável. E isso está ali no Jardim do Éden, posteriormente com Noé sendo um representante visível, depois com o chamado de Abraão, com o início do povo hebreu, então, e depois em suas ramificações Israel, depois o povo judeu no Novo Testamento. Mas o fato é que há sempre um chamado de um povo exclusivo do Senhor para se identificar e ser um representante visível do Deus invisível. E é isso que fazemos como igreja. Né? Após o povo judeu, a institucionalização da igreja, a igreja passa a ser esse povo que representa e que aponta a todo momento para o sacrifício de Cristo Jesus. E essa é a nossa missão, essa deve ser a nossa visão e esse deve ser o sentido da existência da igreja. Até porque, né, Christian, o culto, a celebração, como nós chamamos aqui, ela não é uma invenção do ser humano, né? A igreja, ela não é o prédio, e aí que tá, eu acho que também uma coisa importante, que a gente também falou assim um pouco lá no primeiro episódio, né? Mas eu acho que é importante relembrar justamente para essas pessoas que talvez a gente não sabe, né, como tu disse, até onde vai, e talvez alguém que hoje está nessa situação de não pertencer a um corpo, né, não está participando de uma igreja, enfim. Às vezes você tem a ideia de que nós vamos até a igreja, né? E essa é uma cultura católica muito forte, de ir até o lugar que é a igreja. Um lugar santo, né? É, o lugar lá onde Deus está lá, né? E em parte, essas pessoas que nós definimos como desigrejadas, um dos argumentos é que Deus não está. Inclusive foi uma das perguntas feitas, né? Que Deus não está... Deus está em todos os lugares. Por que eu preciso ir até uma igreja, né? Porque a gente tem que participar de uma igreja. Deus está em todo lugar. Porque Ele instituiu que a igreja se reunisse para adorar e cultuar Ele.
né? Então a igreja é a junção dessas pessoas, justamente a igreja é a assembleia, né? A palavra lá é assembleia, reunião dos santos. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, né? A gente brincou que era um nome excelente para a igreja, né? Por quê? Porque nós precisamos entender isso. Então eu não venho numa igreja. Eu sou a igreja. A partir do momento que eu me torno um discípulo de Cristo, que eu entrego a minha vida para Ele, eu faço parte desse reino que tem esse rei, e que esse rei exige que seu povo se reúna de tempos em tempos, regularmente, sem, como alguns faziam, né, Hebreus a dizer, sem deixar de se reunir, para adorá-lo, para louvar seu nome, para fazer parte desse corpo. E isso é igreja. Não é o lugar onde estou, né? Hoje nós estamos aqui na vereadora Mário Pezzi, mas se a gente fizer em algum hotel por aí, fazer uma reunião da aliança, lá vai ser a igreja, não aqui. Então, por quê? Porque essa é a reunião. E eu acho que muito dessas pessoas, talvez, que estão machucadas ou que simplesmente não gostam da igreja, precisam entender que não é por causa das pessoas. Há muito tempo atrás, um pastor veio fazer uma pregação aqui na Aliança, e ele falou que a gente às vezes tem o costume de olhar, a gente é a noiva, né? A igreja é a noiva de Jesus. E aí a gente tem a mania de olhar do pescoço para baixo, né, da noiva, que é o corpo. E Jesus é o cabeça desse corpo. E ele falou que quando a gente começa a olhar para o corpo, a gente começa a ter decepção atrás de decepção, a gente vai ficar machucado, a gente vai se decepcionar, porque são pessoas. Inclusive, a gente se esquece que nós vamos machucar muitas pessoas, né? Com certeza. A gente só pensa que vamos ser machucados ou que as pessoas vão nos frustrar. Mas nós vamos ser agentes de frustração, de machucar outras pessoas, enfim. Ele disse que nosso foco tem que ser olhar para o cabeça. E é isso que Paulo vai falar em Filipenses, né? De a gente manter os olhos em Jesus, né? Que é o autor e consumador da nossa fé. Então, eu entendo essa frustração. Eu sou pastor de tempo integral e tenho muitas frustrações com a igreja. Mas eu entendo que não é esse prédio, que a igreja é formada de pessoas que são falhas. E é justamente o que Jesus falou, que ele não veio para quem tem saúde, né, que precisa do médico. É para quem está doente. Então a igreja é um lugar de gente doente, um lugar de gente ruim, um lugar de gente que tem problemas. Tem problema e está lutando contra isso, está buscando santificação, está buscando se parecer cada vez mais com Jesus, mas que ainda não atingiu. Como Paulo vai dizer que ainda não atingiu, mas que prossegue para o alvo. Com certeza. Né? Então, a gente precisa ter isso muito claro, porque senão a gente vai cair nessa, né? De ficar frustrado, ficar em casa. E deixa eu dizer para você que nos ouve agora e que talvez está passando, você e sua Bíblia não se bastam. Igreja não é você e sua Bíblia. Isso é uma parte da vida cristã importante, de ter minha leitura e minha devocional. Fala de novo para ficar bem frisado. Você e sua Bíblia não se bastam. A gente precisa do corpo, a gente precisa congregar, né? Entrando nesse ensejo aí da congregação. A gente precisa de ser incentivado ao amor e às boas obras. Isso é na igreja. A gente precisa de discipulado. Isso vai ser na igreja. Isso não pode ser feito de forma virtual, no sentido de eu participar de uma igreja virtual. Isso tem que ser no calor, né? Na conversa, no bafo na cara, né? Do cheiro ruim, do cheiro bom. Né? É aí que acontece a vida cristã. Não é isolado em casa, com a Bíblia ou sem Bíblia, com oração e vendo vídeo no YouTube. Isso não é igreja. Um comentário legal que tu fez agora é essa questão do online, né? A pandemia nos trouxe os cristãos online também, que talvez seja, se a gente fez os três... seja mais um. Talvez seja quarto cavaleiro do apocalipse dos desigrejados. O web crentes. Web crentes. Porque no fim ele te dá a opção de escolher o louvor da melhor igreja, o estudo que mais acaricia o meu ego, ou o estudo do mais eloquente de todos os pregadores do YouTube. E, enfim, né? Então, nos dando essa opção, às vezes falta o congregar. Então, tu acaba sendo desigrejado mesmo assistindo cultos online, mesmo estando ali presente. Eu acho que a gente... eu falei um pouquinho antes de o porquê é importante a gente congregar, né? Por sermos um povo exclusivo do Senhor, um povo que é chamado a fazer a diferença, a apontar para Cristo, a ser um representante visível do Deus invisível. Se a gente for olhar historicamente, Israel
e Judá, enfim, depois a igreja, a gente tem falhas de liderança em todo o processo. Gigante. Em todo o processo. A gente falou isso em outros episódios também, mas como tem falha em Abraão, tem falha em Isaac, Davi, tem falha Moisés, em Jacó, Davi, tem falha em Davi, falam, né? se a gente for parar e pensar, Dali ele, é um baita episódio. são episódios. ele é Só um sobre Davi. abusador. Em algum momento, ele é um abusador. Ele abusa da sua autoridade. Da autoridade dele, né? Então, a gente tem, e mesmo assim, ele é considerado o homem segundo o coração de Deus, não pelo que ele fez ou deixou de fazer, mas por ter um coração moldável e um coração que, apesar de erro e falha, Voltava atrás, se voltou. arrependia, né? Né? E a gente vê isso durante os Salmos, né? Os Salmos de arrependimento, de mudança de coração, de mudança de postura. No Novo Testamento também a gente vai ver, e o líder que não tem erros e falhas é ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Né? Mas daí a gente vê os líderes da igreja, os apóstolos, Sim. durante todo o ministério de Jesus, é erro atrás de erro, é falha atrás de falha. A gente vê um Pedro totalmente mudado e transformado no livro de Atos, mas que também falha e erra. No livro em Pedro também a gente vê uma diferença e uma mudança de postura do Pedrão dos evangelhos, Sim, né? Sim. Mas a gente vê que isso é um processo. É um processo. A mudança, a transformação é um processo, a maturidade cristã é um processo. E eu acho que a gente vai ter percalços no meio da nossa caminhada e da nossa trajetória como cristãos. A gente vai encontrar pessoas que nos farão mal, que nem vocês falaram, sim. faremos mal para algumas pessoas também. A fofoca está aí, né, na igreja como um instrumento de ferir os outros e às vezes tu olhar com olhos altivos a pessoa e qualquer comentário que tu vá fazer vão ferir outras pessoas, mas o que a gente deixa claro, gostaria de deixar claro com esse episódio, é que nenhum desses erros, falhas, e por mais pesados que possam parecer, justificam a falta de congregar e de participar do corpo de Cristo. Eu acho que isso aqui passa pelo entendimento de quem nós éramos quando Jesus nos alcançou. Porque se eu entender que nós éramos inimigos de Jesus, né? Como que a Bíblia afirma, que ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Que Jesus, desde o início, ele ama os seus discípulos de forma unilateral. Porque, como tu comentou, eles iam pisando na bola, erravam de novo. Então foi um amor que suportou, um amor que exortou, um amor que... Jesus amou quem traiu Isso, ele, né? Exatamente. E que no fim, ainda depois de 3 anos andando, no momento em que ele mais precisava, vamos dizer assim, toda a galera fugiu. E mesmo assim... Ele os amou, né? ainda Os amou até o fim. Até o fim, né? Então, ao entender isso, cara, eu realmente não tenho uma desculpa plausível, por mais duro, por mais de que a minha experiência... Eu já tive experiências terríveis na igreja, né? Bem difíceis mesmo. E eu sei que tem gente que passou por outras que eu nem imagino a dureza e a profundidade das marcas que isso causaram. Mas nem isso é uma desculpa para eu ter falta de perdão, para eu não fazer parte de uma igreja, né? Lembrando que o perdão é um imperativo no fim das contas. É um imperativo, né? exatamente. Não é uma opção, assim, não é tipo se quiser, né? Quando der, se não for uma coisa tão pesada. Não, é perdão. Então, assim, inclusive na oração do Pai Nosso, Jesus deixou muito claro essa questão, né? Assim, então a gente entender que a gente foi amado quando era inimigo ainda, vai fazer com que isso, no mínimo, deveria me constranger, cara. Talvez se criou uma situação tão grande que eu não possa permanecer nessa comunidade. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a questão da troca da igreja, né? Mas eu tenho que fazer parte de um corpo, né? Então, posso ir para outro, talvez em último caso, assim, que não tem mais nada que se possa fazer, havendo perdão, acerto de contas, né? E o pessoal confunde, só um parênteses rápido, que o perdão tem que ser assim, então eu tenho que me tornar agora o melhor amigo daquela pessoa. Não é isso. Não. É perdoar, né? É não ter mais O dívida. conviver é diferente, isso. né?
Então, assim, havendo perdão, havendo acerto de contas, eu tenho que fazer parte de uma igreja, né? De uma comunidade, né? E só agregando na outra parte que tu estava falando, nós somos todos pecadores, né? E vamos vir para uma igreja cheia de pecadores, de pessoas com falhas, com problemas, mas que juntos são mais fortes, né? Juntos podem curar esses pecados, podem transformar a vida um do outro juntos, né? O confessar o pecado um ao outro, lá que fala em Tiago, né? Não tem como ser feito fora de uma vida em comunidade. Como é que tu vai confessar uma dificuldade, um pecado, alguma coisa que tu tem para uma pessoa, vamos dizer assim, do mundo? Essa pessoa vai dizer, tá, mas e daí? Continua fazendo, tá tudo certo, né? Sim. E quando tu tem uma comunidade, uma igreja, e onde tu vai vir e confessar, tô passando por tal dificuldade, tenho tal pecado, eu não tô conseguindo vencer, mesmo a outra pessoa, talvez tendo os mesmos problemas, tendo as mesmas dificuldades, juntos, né, e através de Cristo, desse amor de Cristo, a gente pode superar isso, né? Então, lá fora, não tem como a gente superar, porque o mundo não está nem aí se é pecado ou não. Ele vai continuar fazendo. Sim, né? E a igreja vai querer superar essas coisas, né? Vão querer em busca da santidade que Cristo nos deixou, né? A gente, há uns meses atrás, acho que talvez no início do ano, eu e o Tiesco compramos o livro Uma Igreja Chamada Tove, né? E não sei se é assim que fala, querido ouvinte. Tove. Mas ele traz alguns relatos a mais dessa questão de abuso dentro da igreja. Abuso de autoridade, né? Assim, principalmente. Abuso E pessoas machucadas, né? Até os próprios autores eles trazem isso. E é um livro bem legal para se ler e que ele também ajuda nessa percepção de que existem falhas no processo, existem erros, existem pessoas pecadoras, mas a igreja é chamada para fazer bem, para ser boa e fazer bem ao seu meio, para transbordar o amor de Cristo Jesus e que, independente das situações, circunstâncias que a gente tenha passado, o nosso chamado como igreja é nos doar e transbordar do amor de Cristo aos outros, é perdoar, é amar quem nos ofendeu. Lógico, como falamos, não na questão de às vezes perdoar e ser o melhor amigo, mas é que nem Jesus, que a gente estava falando antes, que lavou os pés dos discípulos, inclusive o de Judas. Então, a ideia é enxergarmos que nós não somos o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Não somos diferentes, nós também somos pecadores. E numa comunidade de pecadores, acho que o Olavo Ribeiro, um abraço, Olavo. Vai vir aqui, vai participar com a gente. Estamos aguardando. Ele usou, esses tempos atrás, a ilustração de sermos como porcos espinhos, né? E acho que é isso aí. Às vezes a gente vai espetar um ao outro, às vezes seremos espetados, às vezes vai machucar e doer mais do que deveria. Às vezes terão intenções péssimas por detrás daquilo que vai nos machucar. Mas lembre-se de Cristo Jesus, que esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, humilde, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar-se, e foi obediente até a morte de cruz. Eu acho que o nosso chamado é para sermos obedientes à palavra de Deus, congregarmos como igreja, independente daquilo que a gente tenha passado, e a todo momento, seja nós machucados ou não, apontarmos para a restauração que Cristo Jesus pode fazer na nossa vida. E só complementando, eu acho que parte de nós, né? Se não tem uma reciprocidade da outra parte, falando em partes de pessoas machucadas e perdão, tem que partir de nós, né? O primeiro passo a perdoar, a mudança, a buscar, tem que vir de nós. Não vai ser uma coisa automática, vai doer, a gente vai ter que fazer força,
mas a gente precisa dar sempre o primeiro passo. A gente não pode ficar esperando o outro, né, vir nos buscar. Estou falando de desculpa, de pessoas machucadas com outras, de se cutucar, que a gente falou de espinhas e tudo mais, né? Se o outro te machucou, perdoa primeiro, né? Vai, tenta resolver o problema. Se não der para resolver e ficar ainda perdoa igual, né? Acho que opiniões diferentes vão existir em qualquer lugar. E basta a gente entender que a gente tem que conviver com isso, né? O que me incomoda, eu vou falar a verdade. O que me incomoda... Atenção, pessoal, atenção. Não, assim, o que me incomoda nessa questão dos desigrejados também, né? Não só isso. Mas essa postura um pouco, não de todos, óbvio, né? Mas de alguns que está um pouco dentro daquilo que tu falou, Christian, de que eu sou a bolacha recheada, a última do pacote, né? Então a igreja me fez isso, a igreja me fez aquilo, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo. E quando tu está falando a igreja, tem duas opções. Ou tu não faz parte e não é salvo, ou tu está falando de ti mesmo. Né? Então, assim, quando eu terceirizo o que a igreja fez, eu sempre estimulo as pessoas, quando vai falar alguma coisa da igreja, a trocar a igreja por eu na frase. Por quê? Porque se a igreja não está fazendo, a igreja não evangeliza. Então, troca por eu. A igreja não ajuda os pobres, troca por eu. Mas a igreja não faz isso, troca por eu. Se questiona, né? Porque tu é a igreja, não é um lugar, claro. De novo, não é um lugar. Se tu é um cristão convertido, tu é a igreja, né? Não sozinho, de novo, né? Sublinhando. Quando está junto com os seus outras partes do corpo, vamos dizer assim, aí você é corpo, aí você é igreja. Né? Somos pedras vivas dessa igreja viva. Então, assim, isso me incomoda um pouco, sabe? Essa postura do tipo, até meio mimimi, assim, sabe? Que a igreja não sei o que lá, que a igreja... Cara, então troca eu, põe eu. A igreja deveria fazer não sei o que lá, põe eu. Mas eu não consigo fazer, consegue. Com paciência, com calma. Faz uma análise das tuas atitudes, né? O que tu tem feito para mudar, então, a tua comunidade? Isso, ora bastante, sabe? Antes. Então, isso me incomoda um pouquinho, sabe? Essa falta de noção de si mesmo. Né, de quem é de verdade. De novo, não tem igreja perfeita e tal, mas a gente precisa entender que eu sou a igreja. Eu acho que até dava para entrar agora, falando nisso, nessa percepção de sermos o diferentão, nessa questão de trocar de igreja, o que a gente... Eu acho que encaixa bem no nosso processo de assunto, entrarmos nisso. O que achamos de trocar de igreja? Cara, eu sinceramente, assim, eu já tive esse pensamento, né? Na minha experiência pessoal. Eu já pensei em trocar de igreja, né? E... Pastor Francisco. E a conclusão que eu cheguei é que não existe uma base bíblica suficiente para sustentar uma troca de igreja. Eu entendo que, por exemplo, assim, em alguns casos, a pessoa mudou de cidade, né? Obrigatoriamente vai ter que trocar. Sim. Obviamente que a gente pode avaliar o porquê trocou de cidade, tem tudo isso, né? Mas ao trocar de uma cidade, né, tu vai ter que trocar. Eu acho que pode se avaliar, tipo assim, pensou nisso antes de trocar de cidade, né? Não, sei lá, né? Quais os motivos tu trocou de cidade, isso, né? Isso. Enfim. Às vezes a escolha, né? Às vezes a escolha é feita se pensando em última coisa a igreja. Né? Tipo uma pauta boa. Ou é financeira, pauta né? boa. É uma pauta boa que tem um livro do Emílio Garófalo Neto sobre Esther, na Casa da Pérsia, que ele tem uma percepção legal disso, de a gente deixar sempre por último essa percepção e o interesse da nossa vida espiritual. Isso. A gente sempre pensa no trabalho que a gente vai, na casa que a gente vai morar. Na família até, né? No contexto familiar, sei lá. Mas a gente deixa para depois a questão de igreja e, por fim, a gente sofre as consequências disso. Então, com certeza. Então, só para encerrar assim, o meu pensamento, cara, eu olhando para a palavra de Deus, eu não vejo um motivo. Né? Eu acho que em alguns casos há uma... que na verdade também não acontecia muito, né, no contexto eclesiástico, vamos dizer, no início, né? A igreja estava nascendo, então não havia assim, essa questão de troca. Mas realmente não há um motivo, porque qual que vai ser o motivo plausível? Eu não gostar, se eu pecar, né, se eu
Mesmo assim, eu deveria permanecer, porque a ideia bíblica é qual? De eu ser tratado no meu pecado, ser disciplinado, e aí que entra a questão da disciplina, para ser... E a igreja fortalecer essa pessoa, Para né? ser curado, para eu voltar a fazer parte da comunidade, enfim, estar ali no corpo. Então, qual outro motivo? Eu, sei lá, o pastor está pregando heresia, mas talvez, em vez de trocar de igreja, eu ser um agente de mudança, não um cara que vai ficar criando divisão, mas talvez de conversar, de mostrar na Bíblia, de novo, né? Então, assim, eu não vejo muito motivo para trocar de igreja, né? É pecado trocar, cara? Eu aí já talvez acho que não sei definir, sabe? É. Ficar trocando para mim é. O ônibus pinga-pinga aquele Isso, é que eu brinquei no complicado, começo né? ali da pessoa que para mim é desigrejada, que vai trocando de igreja em igreja, trocando. Né? Porque isso para mim é o cara que não quer compromisso. Eu Então- acho que a gente entra num assunto um pouquinho mais polêmico também, Aham. porque a gente vai ter pessoas que pensarão o oposto. Talvez até entre nós aqui a gente não chegue a um consenso Aham. disso, né? Eu acredito que concordo contigo que às vezes a gente não vai achar uma base bíblica quanto a isso, também muito por contexto cultural da época e tudo mais, enfim, mas Até porque no contexto da Bíblia a gente não tinha a quantidade de igrejas que a gente É. tem hoje nos nossos dias, né? Mas eu acho que talvez um dos motivos plausíveis seja qualquer sinal de abuso da liderança daquilo que a gente falou, sabe? Qualquer sinal de abuso espiritual, emocional, físico que você possa ter, eu acho não, que daí sim. é um motivo plausível também de... É que assim, aí a gente tem dois caminhos, né? Um caminho é a igreja que tem um líder abusivo e que permite que esse líder permaneça lá, né? Por quê? Porque, o que eu estou falando? Vamos pensar assim, um líder abusa sexualmente ou autoritativamente de alguém. Essa pessoa deveria, no mínimo, ser, sei lá, no caso de abuso sexual, ser preso. Presa. Né? Preso. O cara tá roubando. É isso, tem que ser preso, entendeu? Aí entra uma questão de, cara, como que esse líder permanece, tu entende? Então, claro que em último caso, nesse caso tem que trocar, óbvio, né? Mas não deveria se ter esse cara lá, né? Então, Perdoem, mas que sofra as consequências devidas. claro. O cara tá arrependido porque foi, sei lá, abusou, né? Nem sexualmente, talvez, que é muito forte, né? Mas é mais... como é que eu vou dizer? Espiritualmente, Emocionalmente, da autoridade, né? Emocionalmente. Ou até sinal, né? Porque a gente, por vezes, vai ter o quê? Pensando no modus operandi de igrejas com pastorzão. Com pastorzão ali. Uhum. O elo mais fraco, no fim das contas, quando for a palavra de um contra a palavra do vai outro, ser do membro. Vai vai ser a do membro. Então, até por isso que eu acho que às vezes o sinal de qualquer abuso possa ser plausível de trocar. trocar. Eu acho que a nesse gente tem caso- também hoje denominações que são muito fortes. Sim. Né? E denominações que talvez estando dentro dela, da igreja, tu vai perceber coisas erradas, coisas antibíblicas, e tu como pessoa, como cristão individual, ou a partir do momento que tu perceber algumas coisas erradas, não vai ter força para mudar, porque há um contexto e uma diretriz organizacional da igreja que já estabelecido para que não aí se atinja. eu não sei, né? A gente já teve casos aqui, né? Não vamos abrir assim, de pessoas que frequentavam uma denominação extremamente antibíblica, vamos dizer assim, pesada, e que, graças a Deus, os olhos dessas pessoas foram abertas e elas saíram, né, conseguiram perceber essas coisas e saíram e vieram para cá ou para outras igrejas, né? E graças a Deus que isso aconteceu, né? E acho que são os dois pontos para mim, trazendo assim, para te sair de uma igreja, né, para te trocar de igreja, se a igreja for antibíblica, ela não pregar as coisas que a Bíblia falam, eu acho que sim. Eu acho que é tranquilo, né? Tranquilo modo de dizer, Mas né? deixa eu só deixar uma coisa clara, para não parecer uma coisa que talvez eu falei que não falei. Eu quis dizer o seguinte... Não, acho que o teu ponto ficou Não, claro. é que a primeira opção não pode ser a troca. Isso aí.
entendeu? A gente tem que esgotar algumas opções antes. Esgotar as Talvez opções. ser o instrumento de Deus lá dentro daquela daquela igreja. Cara, tu viu que a estrutura não permite, né? Que nem o Cristian falou. Sei lá, daqui a pouco é toda uma igreja que já tem uma história, inclusive, que é toda já antibíblica. Eu vou tentar, vai ser lá uma agulhinha... Uma pulguinha no cachorro grande, uma pulga no cachorro. Talvez. E aí vai ter que chegar ao ponto de eu dizer, olha, gente, então eu vou ter que sair. Porque talvez a gente tem, tipo, um exemplo de igrejas neopentecostais, né? Uhum. Se tu se converter lá dentro, tu vai procurar uma igreja. Isso. É verdade. Não, mas o ponto é o seguinte, talvez lá dentro dessa comunidade, tu se convertendo, que o Cris disse... Sempre o Tiesco que gosta das tretas. Hoje tu tá bem treteiro. Tu vai conseguir atingir outras pessoas do teu pequeno círculo de amizades ali, né? E de novo, tu pode estar sendo o instrumento de Deus lá dentro daquela comunidade, né? Mas nesses pontos de abuso de autoridade, de não só de autoridade física, mental, enfim, né? Problemas diversos de estruturais da igreja, eu acho que é um motivo sim, mas o motivo que eu não vejo de troca de igreja é quando tu tem problema com pessoas específicas. Eu tenho um problema com o Francisco aqui dentro da aliança eu vou embora porque eu não concordo com o que ele está fazendo, eu não concordo com o que ele fala, com a roupa que ele veste, eu não concordo que ele vai botar uma peruca, por exemplo, né? Então, assim, problemas relacionais, que é o que a gente vê muito hoje dentro das igrejas. Eu estou indo embora daqui porque eu não consigo conviver com as pessoas, porque eu não concordo, etc. Esse é um pecado da pessoa que está indo embora, eu acredito, né? Então, assim, porque de novo, não vai existir igreja perfeita, você vai entrar numa outra igreja que tem outras pessoas com outros problemas, com outras visões e vão de repente bater de frente de novo com isso. E aí tu vai virar o ônibus pinga-pinga, que daqui à praia demora 6h30, né? Vai parando em cada parada. E a mesma coisa tu vai indo na igreja daqui, na da outra quadra, na do outro bairro, e vai procurando coisas que só alimentam o teu ego. Então, dessa forma, eu acredito que não. Isso não tem trocar de igreja. Resolve os teus problemas ali dentro. Sim. Agora, se os problemas são maiores, como a gente está falando, que tu não consegue alcançar a estrutura e tudo mais, aí seja um instrumento de Deus das pessoas que tu consegue alcançar ao teu redor e se converta. Se converta. Eu acho que algo que a gente vai manter nossa opinião e a postura durante todo o podcast de hoje é que a gente tem que olhar para Cristo Jesus. Exatamente. Né? E eu acho que a gente não tem que... A última bolacha do pacote, ou alecrim dourado, a gente não é o diferente. E a gente não tem que procurar igrejas que se encaixem no nosso perfil. Isso. Né? A gente tem que encontrar e procurar igrejas bíblicas. Exatamente. A partir daí, é a gente que tem que se moldar e a gente que tem que ser transformado conforme a imagem de Cristo. Porque nós temos que ser mudados. Porque Cristo vai nos mudar. O grande problema do mudar de igreja, agora tirando todos os aspectos de abuso, ou enfim, né? Porque a gente sabe que essa talvez seja a minoria das pessoas que trocam de igreja. Sim. A maioria das pessoas que trocam de igreja é um cliente procurando um restaurante que agrade ao seu paladar. Né? Então, de novo essa frase ficou boa. Um cliente procurando um restaurante que agrade seu paladar. Então a ideia é que a gente não é cliente, a gente faz parte do corpo, a gente é igreja, é eu. A gente é servo, né, Cris? E a ideia é que a gente, cara, a gente vai ser moldado e transformado conforme a imagem de Cristo através da vivência de igreja, a gente vai servir através da igreja. A maior parte do cristianismo a gente vai viver e discipulado, serviço. Como é que a gente vai fazer tudo isso sem igreja ou tentando achar a igreja que vai nos servir? Não. A gente tem que fazer parte, a gente é chamado para se envolver, a gente é chamado para ser instrumento na vida de outras pessoas, a gente é chamado para liderar em algum momento ou para usar os nossos dons, né? Isso aí, um dia a gente fará o episódio de dons, né? Mas eu acho que a gente tem que se enxergar parte do negócio e não achar que a gente é cliente e procurar aquilo que nos sirva, né? Mas sim servir. E já que está falando sobre procurar, né, uma igreja, né, lembrando que a gente não está aí num buffet,
né? O buffet espiritual. Hoje só frases de efeitos, só. que tá muito bom. O que vocês consideram, assim, a pessoa, vamos pensar no seguinte, alguém hoje está procurando uma comunidade para fazer parte, enfim, e o que vocês acham que seria fundamental procurar, né? Quais características de uma igreja bíblica, enfim, que a pessoa possa ir fazer parte e dizer, não, aqui é um lugar saudável, né, para eu estar. Aquela que vai te deixar mais rica. Acertei? Eu acho que ar-condicionado, né? Imprescindível. Eu acho que, né, já correndo o risco de soar Essa meio foi uma redundante. pergunta dos nossos ouvintes. Exatamente. Um abraço aos nossos ouvintes. Muitas perguntas no nosso Instagram, mas eu acho que correndo o risco de ser redundante, Bíblia, uma igreja que é pautada na Bíblia, no sacrifício de Cristo, que tem essa missão de ser um representante visível de um Deus invisível, de também ter essa missão e esse objetivo de uma comunidade que o ferro afia o ferro, em que há uma cumplicidade de todos juntos serem instrumentos uns na vida dos outros para sermos cada dia mais parecidos com Cristo. Eu acho que isso é imprescindível numa igreja. É uma igreja bíblica, no fim, né? Não tem muito como fugir Tem que disso. pregar cruz, tem que pregar arrependimento de pecados, mudança de caráter. Se não for isso... Bah, mas aí tu tá só falando... Limitamos, tô brincando. Se a igreja falar de riqueza e ar-condicionado, Foge. será? Não sei. Foge, louco. Mas eu acho que é essa ideia de Sim, as sim. pregações serem cristocêntricas, levarem para Bíblicas, Jesus. Bíblicas. Né? Não serem massagens no ego, né? Não tirando passagens do contexto, né, de aplicações daquilo que o cara quer dizer, enfim, tem que ser Bíblia, tem que falar sobre Bíblia, não adianta querer inventar muita coisa. Eu acho que o cristianismo, ele é puro e simples. Né? Acho que tem um livro do... John Stott. Já está lá, o cristianismo puro e simples, não tem como tu fugir de Bíblia. Agora tu começar a inventar muita coisa, meu amigo, acho que não é por aí o caminho, né? Não, eu acho que eu brinquei, né, que tava falando só de coisa que hoje em dia se fala muito pouco sobre isso, né? Muito pouco, né? Bem pouco sobre isso. Arrependimento, cruz, né? Abandono de pecado. As pessoas têm fugido disso, infelizmente. E aí entra de novo naquilo que o Christian falou sobre procurar a igreja que vai massagear o ego. E tem igrejas, por exemplo, assim, eu não vou entrar assim em nomes e denominações, né? Mas tem igrejas, por exemplo, que tem um louvor muito bom no sentido musical, que tem uma estrutura muito bonita, que tem um ambiente legal, mas que não prega a cruz, que não prega a palavra de Deus, que não exorta, né? Não é só isso, mas isso tu tem que fazer parte, cara. Não é só o contrário, do tipo assim, não é só dizer que teus planos vão ser bem-sucedidos, que seus sonhos vão se realizar, que Deus é o trampolim para o teu sucesso, entendeu? Que Deus vai te enriquecer, que tu vai prosperar. Eu diria etc. assim, foge dessa teologia barata, dessa graça barata, dessa teologia fraca de um Deus que é o supermercado. Da autoajuda. Da autoajuda, Deus de onde não é eu vou banqueiro, lá. né? E não é mercado também, que quando eu quero alguma coisa eu vou lá, pego e Sim. vou embora, sabe? Então, algumas igrejas transformaram Jesus quase que no cachorrinho, né? Que mando fazer o que eu quero, senta lá agora que eu não quero nada, agora vem aqui comigo, sabe? Então... Tem aquela ideia que dos quadrinhos, dos filmes, que tu aprisiona um Deus e tu faz uma mística lá e ele vai fazer a tua vontade, aí de repente rompe lá aquela mandinga que tu fez e aí o Deus vai te castigar, sabe? Isso. Cara, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Nós servimos a um Deus que a gente não tem não consegue entender o tamanho dele, né? Não tem como nós aprisionarmos Deus e obrigar ele a fazer nada, né? Uma correção rápida. Cristianismo puro e simples é C.S. Lewis. C.S. Lewis, é verdade. Eu falei John Stott, né? Que é um ótimo autor. Mas Esperamos você aqui? Não? Não dá mais. Não dá mais. Não rola. Mas eu acho o legal, eu lembro
de alguns anos atrás, aqui na Aliança, que teve uma série de estudos sobre forma e essência. E eu acho que é isso que a gente tem que procurar numa igreja, é a igreja que tem a essência em Cristo Jesus. E que a forma daí vai ser moldada e transformada conforme os objetivos que a Bíblia nos traz. Né? Então eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Porque às vezes a gente se apega demais à forma, que nem tu falou, um louvor massa, o cara assim, o melhor cantor da face da terra. Né? Eu acho que, abre aspas, Discovery, talvez tenha um documentário sobre a Hillsong e a maneira como tudo aconteceu e a maneira que eles utilizaram a música para se tornar uma igreja e uma mega church, né? Mas assistam, se vocês puderem, que eu acho que tem, apesar de triste, tem um conteúdo a respeito disso que a gente tem visto também. Mas eu acho que parte dessa ideia de a gente não buscar o melhor formato, mas sim a melhor essência. Sim, uma essência que seja bíblica, sim, uma essência que procure apresentar Cristo ao visitante, que sirva o órfão e a viúva, que se dê como sacrifício. E aqui a gente não está falando que tem que ter um louvor ruim, que a igreja tem que ser atirada. Isso faz parte da essência, né? Isso faz parte de servir com excelência, isso faz parte de usar os nossos dons em prol do reino, isso faz parte de sermos corpo de Cristo servindo com os nossos dons, né? A excelência nos ministérios, a excelência nos serviços, elas fazem parte do plano de Deus também. Mas e isso não é o principal. Servir bem também. Vocês participam do Ministério do Louvor e lá na frente e fazer o melhor que vocês podem, vocês estão servindo a Deus da melhor forma possível. Né? Vocês estão tentando fazer o melhor louvor possível com as ferramentas que a gente tem hoje. Né? Eu acho que esses periféricos, como tu disse, são as coisas mais importantes das menos importantes. Né? Então, acho que sim, tem que ter um louvor legal, tem que ter um ambiente legal de recepção dos visitantes, né? Para a gente conseguir servir também, mas não podemos buscar essas coisas para que a gente para que seja definitivo o lugar onde a gente fique. E sim, a palavra que é pregada, né, e voltando de novo, né, sobre cruz, sobre arrependimento, enfim, mas que não fique dito pelo não dito, né? É importante a gente servir com qualidade, né? Sem esquecer que o mais importante é a cristocência. Cristocentrismo, cristocentrismo, isso. Cristocêntrico. E nós estamos falando um monte de coisa que só é possível de fazer numa igreja. Sim. Então, se eu estou sozinho na minha casa com minha Bíblia, isso não vai ser possível ser feito. Então, fica capengo, né? Fica perneta o negócio, né? Não está completo. Um aspecto importantíssimo da vida cristã é a minha vida de devoção, meu tempo de leitura da Bíblia, meu tempo de oração a sós com Deus. E talvez seja aí uma grande falha de muitos cristãos, né? Nesse aspecto. Mas não é só isso, né? A vida cristã ela tem esse aspecto comunitário importantíssimo. Uns aos outros na Bíblia, nem me lembro, uma vez alguém já falou sobre quantos uns aos outros tem na Bíblia. Mas, cara, é um absurdo. E uns aos outros eu não vou conseguir fazer isso virtualmente. Eu não vou conseguir exercer meus dons pelo YouTube. Né? Eu vou ter que fazer parte de um corpo, né? E o que eu acho interessante só nessa questão da igreja, né? De procurar uma igreja, que o Christian falou que é bem importante, tu também falou sobre a essência, né? A questão da essência, é que, cara, nós temos que pensar que a igreja é a noiva de Cristo. E se eu não faço parte da igreja, eu não sou noiva. É verdade. Né? Então, talvez, ao me considerar que a igreja não é necessária ou que a igreja não deveria existir, eu devo pensar a respeito disso profundamente, né? Quando Jesus voltar, ele vai buscar a sua noiva. A sua noiva é a igreja. E se a noiva não existir, quem que... Então assim, a noiva é a igreja. Isso está muito claro na Bíblia. Se tu acha que ela é dispensável... Não tem como, cara. Não tem como. Alguma coisa perdemos errada alguma não coisa tá no caminho. Alguma coisa errada não está certa aí, né? Então... não tem como, cara. A gente viver uma vida cristã sem fazer parte de uma comunidade, né? De uma igreja. Então, queridos, né? A gente... Censo de 2010 que temos no livro? 2010. 4 milhões
de desigrejados ou de pessoas que se consideram evangélicos nominais. Ele fala... Eu me lembro quando eu era criança se falava as pessoas que eram católicas não praticantes, né? Eu ia falar sobre temos E em 2010 surgiu esse termo para os evangélicos, né? Evangélicos não praticantes. É que o que acontece, né, Lucas? A gente teve, por exemplo, assim, o católico não praticante, o que era? Era o cara que nasceu numa família que se dizia católica. Né? Isso. E que não herdou, ia na missa. Herdou. E daí ele dizia, perguntava, tu é o quê? Eu sou católico, mas não sou praticante. Por quê? Porque eu nasci na família católica, mas não vou na missa. Sim. E isso também agora se tornou, depois de o Brasil passar por um grande período de evangelismo, né, de ser um campo missionário, os evangélicos cresceram. O último censo era 22%, eu acho, dos brasileiros. E saiu o censo agora, não sei como é que tá. Esse ele traz o de 2010 isso, ainda, né? Esse é 22%, eu acho, no Brasil. De pessoas que se declaravam evangélicas, né? O que é um número expressivo, ao mesmo tempo não mudou nada no país, né? Então, não sei o que... Alguma coisa de errado não está certo. Aí temos esses 4 milhões... E aí nós temos o que acontece? Pessoas que cresceram num lar de pais evangélicos, mas que, né, por N motivos, não vão à igreja, então são não praticantes. Daí, além desses, nós temos os que se machucaram, os que abandonaram, enfim, né? Tudo isso aconteceu e que hoje fazem parte desses não praticantes, mas não existe... Não existe a questão é que não existe evangélico não praticante. Ou você é um evangélico, um cristão, que entregou a vida para Jesus, ou você não é. Não tem como ser não praticante, né? O que a gente vê da Bíblia, o preço do discipulado, que Jesus vai falar sobre, né, nos evangelhos, é tudo ou nada. Não tem meio termo, não tem como eu falar que sou um discípulo de Jesus e não praticar isso, né? Eu posso fazer, mas de fato eu não sou. Sim, né? Então, se eu falo que sou, mas não pratico, na verdade eu não sou. Eu sou um triatleta não praticante. Isso, né? Exatamente. Não sei andar de bicicleta, não sei nadar, mas... Eu sou um nadador profissional, medalhista olímpico não praticante. Não praticante. Então não tem como, né, cara? Não tem como. Infelizmente, seria mais fácil, talvez, viver cada um sozinho na sua casa com a sua Bíblia. Evitaria um monte de perrengue, de dor, de machucado, né? Mas também nos privaria de muita coisa boa, né? Que a gente só encontra na vida de comunidade. Porque a vida em comunidade é isso. Tem a parte ruim, que eu acredito, para mim, sejam a minoria do tempo, a menor parte do tempo, mas o viver em comunidade traz coisas excelentes. Muito. Né? A troca de experiências, a ajuda, tu vê Cristo crescendo, né? E moldando o teu caráter, a tua vida e moldando a vida do teu irmão. Cara, isso é sensacional. As mudanças de comportamento, enfim, eu acho que isso só podem ser vistas através de uma comunidade. Eu acho que servir na igreja, servir como igreja, nos dá um senso de pertencimento e de, cara... Sim, faz parte de algo maior. Esse é o plano de Deus, né? Eu acho que a partir do momento em que nós, como igreja, refletimos a glória de Cristo, nos tornamos esse representante visível do Deus invisível, seja servindo na comunidade próxima ou fazendo a diferença através do evangelismo, eu acho que a partir daí a gente... Cara, o coração pega fogo, né? Eu acho que quem já participou disso, de servir na igreja, ou de servir junto, seja, vamos visitar um asilo, um orfanato, coisa assim, ou vamos falar de Jesus, vamos servir comunidades que estão precisando. Cara, isso aí dá o coração pega fogo. Esse é o pagamento do crente, né? Esse é o pagamento do crente. E a gente sente e percebe que foi para isso que fomos feitos, né? Para representar Cristo aqui. Eu acho que antes de encerrar, a gente pode deixar algumas dicas, né, para esse pessoal desigrejado que não quer mais esses 4 milhões, se você é um desses 4 milhões, que talvez já tenha aumentado para 6, 8, né? Se você está ouvindo e é um desigrejado, isso. Querido, volte para a igreja, porque acho que primeiro senão você ficará e a noiva de Cristo subir. Vamos para as nossas considerações finais, então, dicas de leitura também, qualquer coisa que vocês queiram aí acrescentar para esses ouvintes. Mas eu acho que é importante salientar que isso não é só para os desigrejados, né? É para nós. É para nós que fazemos parte de uma comunidade também pensar a respeito disso, Aqueles né? que estão de pé. Isso aí, cuide para que não caia, né? Então, por favor, considerações finais, dicas de leitura, enfim, uma despedida. Então,
Amigo, avalie o seu coração. Irmão, camarada. Primeiro, acho que de tudo é avaliar o coração, né? Ver o quanto, o porquê que você está fora de uma igreja, fora de uma comunidade. Se você está ferido, primeiro, libere o perdão sobre as pessoas que feriram a você. Avalie aquilo que tem machucado o teu coração. Volte para Cristo, volte para uma comunidade. Tenho certeza que você vai encontrar amor, carinho, pessoas que podem te acolher e principalmente Cristo. Cristo vai mudar e moldar a tua vida, né? Dicas de leitura, o livro do... Como é que é o nome do abençoado aqui que fugiu de novo? Mas é o livro do Desigrejados do Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo. Idauro Campos, isso? Eu acho que podemos deixar no rodapé. Com certeza não é esse o autor. Esse não foi Jesus que escreveu, né? Mas é um livro bem denso, muita referência, muito bem embasado na parte que ele fala. Um livro muito bom, acho que vale a pena a leitura. Tem aquele livro que a gente falou ali da igreja chamada Tove, né? Eu acho que vale a pena a leitura também. E chegando nas considerações finais, eu vou tentar trazer um pouco da ideia das considerações finais do livro que o Lucas acabou de citar. E nas considerações finais ele fala que a igreja tem um futuro certo. Esse futuro ele não depende de pessoas, não depende da nossa eloquência ou da nossa resistência a esses ventos de doutrinas erradas ou esses ventos dos desigrejados e de conceitos errados que virão, mas a vitória da igreja virá de Cristo Jesus. Ele mesmo diz: edificarei minha igreja, em Mateus 16, 18. As portas e muros do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Então, portanto, quem garantirá o nosso êxito e nossa vitória é Jesus Cristo. Amém. E a gente falou um pouco de que a igreja olhar para a cabeça e não para o corpo, mas no findar da história, ao fim de tudo, a igreja se apresentará como noiva do Cordeiro, entregue gloriosa, sem mácula, ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, aquele a quem pertence, com quem para sempre permanecerá. Então, queridos, hoje a gente vê falhas, hoje a gente vê rusgas, mas a igreja de Cristo Jesus será apresentada santa, sem defeito, e poderemos então participar a eternidade ou passar a eternidade com aquele a quem a gente pertence, Cristo Jesus. Amém. Minha consideração final é de que se você está ouvindo, né, e você quer Cristo, você necessariamente precisa querer a noiva, ou nesse caso ser a noiva, né? Se você quer Cristo, necessariamente você precisa congregar, fazer parte do corpo, né, de Cristo. Não tem como a gente viver um cristianismo separado ou à parte. Não tem como a gente querer participar das bodas do Cordeiro sem ser a noiva. Não tem como, né? Nós precisamos... Eu entendo que talvez há machucados, há várias questões que te afastaram da igreja e que talvez no contexto humano são plausíveis, mas o amor, o perdão de Cristo, ele deve superar, deve ser o árbitro em nossos corações, né? No sentido de que nós temos que sobrepujar essas coisas todas. Primeiro porque é uma ordem dele, né? De nós fazermos parte. E segundo porque em resposta a esse amor que nós nem compreendemos completamente, a gente também deve se colocar como noiva, né? Fazer parte do corpo. Dica de leitura, vai parecer estranha, mas é um livro muito bom, que é Membresia na Igreja, que fala sobre, obviamente, membresia, mas ele fala muito sobre o papel da membresia, o porquê participar de uma igreja, que é do Jonathan Leeman, faz parte daquele 9 Marcas, né? É a membresia na igreja. Então, quando eu comecei a ler esse livro, eu pensei, cara, eu li porque fui obrigado, né? A gente estava estudando sobre membresia. Eu disse, eu li um livro sobre membresia, cara, mas é um livro excelente sobre igreja também, por que fazer parte. Então, tem uma parte muito importante sobre essa questão toda aí de comunidade e tal, pertencer a um corpo, né? Que fica aí também a dica de leitura.
Certo? Amém? Amém. Então, É isso. gente, muito obrigado por nos acompanhar, nos tolerarem, nos aguentarem até aqui. E nós nos despedimos, né, com a esperança de que esse podcast todo aqui, essa hora e pouco que a gente ficou conversando, faça alguma diferença, né, e seja usado por Jesus na vida, né, de todos nós, né, de várias formas, das formas que Ele quiser. Então essa é a nossa expectativa, nossa esperança. E não deixe de nos acompanhar, né, siga no @Solamente Podcast. Solamente. Se você tem amigos desigrejados, pessoas, parentes, mande esse podcast para ele, mande os outros episódios, né? Acho que vai ser uma ferramenta a mais para trazer essas pessoas de volta, né? Mandem perguntas, questionamentos. Se precisar abrir o coração na nossa página do Instagram, aproveite enquanto a gente não é famoso. Porque depois que a gente ficar famoso, a gente vai fazer vai bloquear. Vai expor, né? Vai expor, vai expor em rede pública. Mas mande sugestões de pautas, perguntas, acho que é bem importante, né? Precisamos, estamos a serviço do reino mesmo, então precisando, fale conosco. Valeu, gente, um abraço, Deus abençoe. Um abraço, valeu. Valeu.